paz e a graça do Senhor Jesus seja na vida de todos. Vamos dar continuidade no capítulo 8, a partir do verso 21, onde Jesus continua se apresentando aos líderes judeus e afirmando quem de fato Jesus é. E ele diz assim: eu vou embora e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, não podem ir. E no verso 23 ele continua: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. Se de fato morreram sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem eu sou. E quem é Jesus? Até agora, nos capítulos anteriores desse evangelho, nós já vimos Jesus afirmando que ele é o Verbo que se fez carne, que ele é a luz do mundo, que ele é o Cordeiro de Deus para o perdão do pecado da humanidade, que ele é a fonte da água viva, que ele é o pão que desceu do céu, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus aqui então ele diz: se não crerem que eu sou o que eu estou dizendo que eu sou, vocês, os líderes judeus, vão morrer nos seus pecados. E não tem como ir para onde Jesus vai, porque Jesus volta e se assenta à destra de Deus no céu, e lá no céu não entra pecado. Então só vai poder ir até Jesus quem tem os seus pecados perdoados, quem tem os seus pecados lavados no sangue de Jesus. E Jesus está falando aqui porque Jesus conhece eles e sabe que eles não iriam crer, muitos deles não, ia continuar com o coração endurecido, e o fim deles seria a morte eterna, porque não tinham os pecados perdoados. E aqui no verso 27, eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem eu sou. E saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Quando Jesus disse assim, aqui nesse versículo: quando o Filho do Homem for levantado, ele já estava falando da sua morte de cruz. E quando ele foi levantado, algo sobrenatural acontece terremotos, acontecem a partir deste momento, mortos saindo dos seus sepulcros, quando Jesus é ressuscitado, a própria ressurreição de Jesus, e ele se apresenta a muitos ali, ressuscitado. Depois nós temos o Pentecoste, quando o Espírito Santo vem e continua ali o ministério de Jesus, confirmando as palavras de Jesus. Então ele está dizendo que muitos, depois daquela época, depois daquele tempo que ele for levantado, muitos iriam crer nele. E realmente muitos creram nele. É onde a igreja começa ali no Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo. E depois nós temos os escravos e os livres. Quem são os escravos? Quem são verdadeiramente livres? Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus aqui usa a expressão continuarem. Eles creram, agora tem que continuar. Eles creram, agora tem que caminhar. Caminhar
continuando a crer, caminhar, continuando a obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus, esses verdadeiramente são discípulos. E o discípulo, ele não discute com o mestre. Uma pessoa que está aprendendo um ofício de um mestre, uma profissão, ele não discute. Ele é humilde, ele é obediente para aprender um novo ofício, digo de profissão. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres se nós nunca fomos escravos? Eles estão mentindo, porque eles foram escravos, o povo judeu foi escravo no Egito por cerca de 400 anos. Depois eles foram escravos no cativeiro assírio, no cativeiro babilônio. E nesse atual tempo aqui, eles eram submissos ao governo de Roma. Então eles estavam mentindo aqui, falando que nunca foram escravos, que sempre foram livres. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Em João 1, capítulo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de ser e tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então só deixa a posição de escravo para ser liberto, só deixa a posição de ser criatura para ser filho de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, que recebe Jesus. Esse Deus dá o poder de ser feito filho, e filho fica dentro de casa, e filho vai morar com o pai, vai morar no céu, porque no céu não vai aceitar escravos do pecado. Só vai entrar no céu aquele que é livre por Jesus Cristo, que tem os seus pecados perdoados, lavados no seu sangue. E no 36 diz: se o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Interrogação: quem será o pai deles? O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade, que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? E por que é que não querem ouvir a minha mensagem? Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino, o diabo, e nunca esteve do lado da verdade, porque ele não existe na verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são de Deus. Jesus está dizendo: vocês não são filhos de Abraão.
porque Abraão não tinha a atitude que vocês estão tendo. Vocês não são filhos de Deus, porque se fosse filho de Deus estariam amando a Jesus. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo é assassino, porque o diabo é pai da mentira. Então Jesus está aqui declarando quem é o pai deles. Quem é o pai daqueles que não creem em Jesus Cristo? Quem é o pai daqueles que têm como base a mentira e não a verdade? E Jesus aqui, a partir do 48, eu tenho um título, Jesus e Abraão. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Jesus respondeu: eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Que coisa terrível! Falar para o Filho de Deus que ele está dominado por um demônio, porque eles não creem na verdade. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Então eles disseram para Jesus, no verso 52, agora temos certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz, quem obedecer aos meus ensinamentos nunca morrerá? Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu, os profetas também morreram? Quem você pensa que é? Eles continuam não entendendo, não acreditando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Verbo que se fez carne. Então eles continuam dizendo, acaso você é maior do que Abraão? Sim, com certeza, ele é maior do que Abraão. E no 54 ele responde, se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam de nada. Quem me elogia é meu Pai, o mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso com vocês. Mas eu o conheço e obedeço o que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Abraão recebeu promessas e ele creu nessas promessas. Ele teve um vislumbre do futuro, da geração que Deus prometeu a Abraão. Então Abraão acreditou, Abraão teve fé quando ele recebeu as suas promessas. Por isso Jesus disse que Abraão ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. E no 57 diz, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio e saiu do templo. Muito difícil lidar com uma pessoa religiosa, com uma pessoa que pensa que é dona da verdade. Nós sempre precisamos abrir o nosso coração para ouvir a verdade da palavra de Deus. É difícil, é duro aquele coração que pensa, que acredita, que sabe todas as coisas, que diz, eu sou assim porque o meu pai era assim, eu sou de tal religião, assim, porque o meu pai e a minha mãe eram. Temos que dar ouvidos, porque pode estar errado. E a palavra que Jesus diz é, antes de Abraão eu sou. E ele é, e ele era, e ele há de vir. E nós precisamos entender essas coisas. Que Jesus, ele é o verbo. Lá no primeiro capítulo de João diz
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus e ele estava com Deus desde o princípio, desde a criação do mundo. E eles não reconhecem Jesus como Messias. E nós? Nós reconhecemos Jesus como Messias? Nós cremos que ele é o Filho de Deus? Nós cremos, acreditamos que ele é o Verbo vivo que se fez carne? Porque se eu crer em Jesus, ele me libertará. Eu terei lugar onde Jesus está, onde não entra pecado. Então você precisa acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias e que ele nos tira da posição de escravos para a posição de filhos e nos dá lugar no céu, lavados e remidos, sem pecados, nós estaremos com ele no céu. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas hoje. Medite nessas palavras e se coloque nessa posição de filho de Deus, chamando Jesus para fazer parte da sua vida, para te salvar, para te libertar, para te lavar dos seus pecados. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz e a graça do Senhor Jesus.